Tá. O que eu percebi, gente? Não adianta ficar. Eu percebi que não ia adiantar eu ficar falando, sem um exemplo um pouco mais claro mesmo, né, do que fazer e como. Porque aí acho que fica mais fácil vocês visualizarem, né, mais ou menos o que é para ser feito. Porque o que começou a acontecer, gente? Eu comecei a receber vários artigos que, em linhas gerais, ou eram excessivamente acadêmicos, e o trabalho de vocês, ele tem base na teoria, tem base em estudos, tem, mas é mais ou menos o estudo aplicado à prática, entende? Então, não era só ficar colocando, por exemplo, definição do que é liderança, definição do que é clima, definição do que é burnout. Além das definições, a gente tem que saber o que é, né? O que vocês estão propondo fazer, tá? E daí, da semana passada para cá, eu já recebi um ou dois estudos. Hoje eu corrigi o estudo do grupo da Daiane, e daí eu vou comentar com vocês. Primeiro, quero saber que dúvidas vocês têm, né, relacionado ao modelo que eu mandei e ao tema de vocês. Caso vocês estejam com dificuldade de articular a dúvida, eu vou comentar com vocês o que eu tenho visto que vocês estão tendo dificuldade da semana passada para cá, tá? Então, o que vocês preferem? Que eu responda dúvidas pontuais ou que eu fale sobre as dúvidas mais comuns que eu estou vendo nos trabalhos apresentados? Mais comuns. Eu também acho. Então, beleza. Ó, seja muito bem-vinda, Débora, Fernanda, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, ó, o que eu percebi, e aí eu vou tomar a liberdade de projetar o modelo mesmo, tá? Para que vocês vejam mais ou menos o que está acontecendo, que eu estou percebendo que está tendo que vocês estão tendo uma certa dificuldade, tá? E destacando que eu mandei um trabalho bem maior do que eu imagino que de vocês vai ficar, tá? Mas como eu expliquei no comecinho, eu mandei o mais completo possível para que ele coubesse para todo tipo de situação possível, né? Então, primeira coisa, é pedido que vocês criem um contexto. O que é um contexto? Você vai dizer por que a temática é importante, tá? Então, aqui em cima, até coloquei. Aqui você vai colocar um breve relato do problema, você vai contextualizar o tema, colocar o problema de pesquisa do grupo e explicar por que é que vocês estão sendo feitos, tá? Geralmente, a contextualização, você já vai falar de dados. Então, por exemplo, você vai falar de burnout, tem um dado do IBGE, você vai falar de questões relacionadas à agressividade entre alunos, vai ter alguma informação, seja do IBGE, seja do Ministério da Educação, algum relatório policial, enfim, vai ter alguma coisa, tá? E, geralmente, a própria contextualização já mostra por que é que o estudo é importante, entende? Qual que é a lógica? Se é grande a ponto de aparecer numa estatística oficial ou não aparecer, é indício de que alguma coisa deve ser feita, tá? Então, na contextualização, a gente vai fazer isso. Então, eu coloquei dados aqui do IBGE, do PNAD, coloquei autores, expliquei o problema de pesquisa, justificativa, tá? Agora, o que é muito importante destacar e o que muitos trabalhos estão tendo dificuldade, tá? Peraí, deixa eu só colocar a pessoa que chegou agora, que é a Edneia. Tá, Edneia acabou de entrar. Bom, o que eu percebi? Depois de você contextualizar, você tem que propor uma solução, tá? E essa solução, ela precisa derivar de algum estudo. E daí, é esse o pulo do gato que está acontecendo. Então, primeiro, vocês estão tendo dificuldade de criar contextualização. Gente, para contextualização, vocês precisam procurar estatísticas. Gente, é Google, sabe? E dados IBGE, por exemplo, citando o exemplo do grupo da Patrícia, dados IBGE autistas, né? Ou pessoas que são neurodivergentes. Dados IBGE saúde mental, dados relacionados à gestão democrática. De acordo com a temática de vocês precisam contextualizar com algum número. Por quê? Para destacar por que é importante, gente. Porque se não é visto como importante, não é percebido como importante, vocês estão fazendo por quê? Entende?
Essas temáticas que vocês elencaram dos trabalhos de vocês, todas elas são importantes e, se me permitem dizer, são cabeludas. Então, é importante que vocês destaquem isso, tá? Daí, a Dai acabou de chegar também. Então, é importante que vocês contextualizem com dados, com informações. Às vezes, né, por exemplo, o que é muito comum. Michê, eu não achei dados do Brasil, só tem da Secretaria de Educação do Sergipe. Gente, não tem problema, entendeu? Vocês vão ter que colocar aquilo que tiver disponível e que seja verdadeiro. Olha, Michê, eu estou fazendo estudo aqui em Uberlândia, mas eu não achei dados de Uberlândia. Se você achou dados da Secretaria de Educação de São Paulo, já está bom, sabe? Você precisa de informações, porque qual que é a lógica? Existe uma grande possibilidade de estar acontecendo esse fenômeno lá e também aqui. E se você não achar dados federais, acha estaduais, você vai relatar aquilo que você achar de mais confiável, tá? E daí, no tópico 2, né, inclusive, Dai, eu te mandei quase agora há pouco a correção do seu, e eu acho que muito do que eu vou falar aqui, Dai, bate com o que eu escrevi para você, tá? Lá no retorno do e-mail. Tá ok. Tá? Então, se porventura você tiver alguma dúvida, você me vai me cantando a bola que eu vou parando, vou explicando melhor. Tá? Tá bom, Michê, muito obrigada. Então, não todos, mas quase todos os trabalhos que vocês estão propondo são ações. Daí, as ações, em linhas gerais, elas têm um momento de antes. Então, eu vou abrir aqui e eu vou apagar depois, tá? Porque eu vou escrever direto no modelo. Todos os trabalhos de vocês, eles têm no mínimo 3 momentos, tá? Que momento é esse? Antes da intervenção, que daí falar com liderança, divulgar, o durante a intervenção, ou seja, a intervenção sendo realizada, e o depois da intervenção, medição de resultados e eficácia do projeto, tá? Gente, todos, sem exceção, tá? Todos os grupos, todos, eles passam por esses 3 movimentos, tá? Em todos os trabalhos de vocês vão ter que falar do antes. O que significa? Qual é o problema? Pode ser burnout, pode ser clima, pode ser problema de liderança, pode ser agressividade entre os alunos. Vocês precisam primeiro falar como estava antes, né? Falar, olha, a iniciativa proposta é essa. Vamos fazer palestras, vamos fazer rodas de conversa, vamos, enfim, tentar medir o que é que está acontecendo. Esse é o antes. Daí, a intervenção vai ser planejada, vai ser desenvolvida, será aplicada. Já é esse momento 2. E depois, vocês vão medir para verificar se deu certo, se não deu. Então, é importante que esses 3 momentos tenham cronogramas diferentes, tenham agentes levantados, quem faz o quê, quando vão acontecer, quais são os recursos envolvidos. Mas esse nem é tanto problema. O que está acontecendo? Está faltando mesmo vocês me deixarem claro, né, qual é a base teórica. Entende? Por exemplo, quando vocês estão falando de burnout, como que vocês mediram para saber se está acontecendo burnout mesmo? Quando vocês estão falando de um clima prejudicado, como que vocês estão dizendo? Então, para cada problema, tem algum autor que vai definir o que é o fenômeno, por exemplo, vai dizer o que é burnout. Vai ter algum autor que vai dizer a vocês, olha, como que mede isso, né? Vai ter alguém que vai falar sobre sobrecarga, vai ter alguém que vai falar sobre diversos assuntos. E, gente, os grupos têm 5 pessoas por causa disso. Vocês precisam me dizer, me pontuar o que é a definição daquilo que vocês estão estudando e como medir. E essa é aquela etapa do antes, tá? Tá dando para vocês entenderem, gente? Então, por exemplo, tem
o primeiro grupo que está falando sobre liderança do gestor escolar, acho que é o grupo do Ederson, e impactos no clima. Pontos básicos. 1, definir o que é liderança. 2, definição do que é clima. Até mandei para o grupo na semana passada, retrasada, um capítulo de um livro que tem um outro instrumento de coleta de dados. Com base nisso, vocês vão dizer, passo a passo, esses 3 pontos. O que foi feito antes, o durante e o depois. Tá? Outro ponto importante. O projeto de vocês, seja ele qual for, tem que ter um piloto. O que é o tal do piloto? Você tem que testar antes. Se vocês forem ler com atenção esse modelo que eu coloquei para vocês, eu coloquei, olha, vão ser feitas 3 iniciativas: redesenho de trabalho, fortalecimento de suporte social interno. Então, vários de vocês estão falando aí, no trabalho de vocês, sobre rodas de conversa, sobre redes de apoio, inclusive o trabalho da Dai fala disso. Dai, o referencial de vocês é isso aqui, sabe? Então, quando você pega o estudo do Carlotto, do Jalaliano, isso aqui é mais ou menos o que você já ia precisar também, né? O grupo que está falando de clima organizacional pode pegar um pouquinho desse negócio de cultura. O grupo que está falando de burnout pode falar de redesenho de trabalho e alocação de carga horária. Por isso que eu fiz o mais completo possível, para que vocês pudessem aproveitar esses autores, esses materiais, para vocês elaborarem os seus. Mas veja bem, para que vocês usem como exemplo, não fazer igual, tá? Então, primeiro você mostra. Para isso foram identificados esses problemas, e para saná-los, a gente vai fazer essas 4 etapas, tá? Diagnóstico inicial, desenho da intervenção junto com a liderança, piloto. O que é o piloto? Como nenhum de vocês está lidando com temática de boinha, todos os problemas de vocês são bastante densos. Então, vocês precisam fazer o piloto antes? Precisam, tá? Porque se der errado, vocês têm grande chance de não acontecer mais, da liderança não querer mais participar, dos alunos não quererem mais participar, entendeu? Mesma coisa, vamos supor que no Natal, na casa de vocês decidam fazer um teatrinho encenando a Noite Feliz, sabe, do Menino Jesus. Se der pau no dia do Natal, no outro Natal ninguém vai querer fazer. Entende? Então, vocês precisam fazer um piloto, um teste, para ver como é que seria. Tá? E, por fim, vocês vão medir o impacto. Então, gente, o que os grupos precisam entender, de verdade? 1, definições. Procurar livros e definições dos contextos básicos esperados. Mas não dá para parar só aí, tá? Então, primeiro, os grupos têm que encontrar definições. Segundo, o que eu faço com isso? Eu estou aqui para ajudá-los o que eu faço com isso. Então, a Dai, eu corrigi hoje o trabalho do grupo dela, que em linhas gerais, eu acho que é um dos temas mais cabeludos, diga-se de passagem, que vocês elencaram, tá? E daí, Dai, eu vou tomar liberdade de citar exemplos daquilo que eu mandei para você hoje, tá? Então, por exemplo, no grupo da Dai, em linhas gerais, tratava-se do gestor lidar com questões relacionadas a aumento de agressividade entre alunos. O que eu falei para a Dai? Cuidado, e aí isso vale para todos, né? O gestor, gente, ele não fez vestibular para Jesus. Lembra disso. Por quê? A gente só consegue controlar aquilo que está dentro dos portões da escola. A gente não consegue, por exemplo, intervir sobre vir o aluno fora do muro da escola, entendeu? Então, Dai, o que eu acho que vale mais a pena você e o seu grupo discutirem? Criarem rodas de acolhimento para os alunos dentro da escola. Mas, por exemplo, eu vi o grupo deles, gente, eles foram muito generosos. Eles colocaram assim, olha, a gente vai envolver a Secretaria de Ensino, vamos envolver assistente social, mas assim, sejamos honestos, o que o diretor consegue fazer com sucesso é aquilo que ele tem controle dentro da escola, ele não consegue fazer fora. Não consegue. O que o gestor escolar consegue fazer, assim, de uma forma muito sacrificada, a gente sabe disso. Por exemplo, alunos que estão sendo vítimas de violência doméstica, que chegam em casa machucados, enfim.
O diretor de escola e o professor é legalmente obrigado a informar as autoridades, vocês sabem disso, para cantar bola para o Ministério Público. Mas, gente, é isso que ele consegue fazer. Vocês sabem disso. Ele não. Né, a bola passa para outra pessoa. É um horror falar isso. Seria muito legal a gente poder tratar de forma a conseguir acomodar todas as necessidades dos alunos, porque a gente sabe que tem coisas muito tristes. Mas o gestor escolar, o diretor, vocês, é um só. Não consegue. Enfim, eu tenho certeza que vocês todos e todas têm relatos tristíssimos para colocar aqui na roda, sabe? Se eu, que sou professora de faculdade, já tenho uns casos bem cabeludos, imagina vocês que estão lidando com educação básica, infantil, fundamental, gente, coisa cabeluda mesmo, entendeu? Então, na dúvida, vamos focar naquilo que é possível. E assim, tenta simplificar o trabalho de vocês, não fiquem inventando 1 milhão de etapas, porque é melhor vocês começarem todos com projetos menos audaciosos, por exemplo, uma roda de conversa, um projeto de conscientização, uma capacitação, alguma coisa um pouco mais simples, do que vocês ficarem inventando, perdão da expressão, muita moda e perder o fôlego no meio do caminho, entendeu? Então simplifica, mas de todo jeito, o trabalho de vocês tem no mínimo 3 etapas, que é o antes da intervenção, o durante e o depois, tá? Só que antes disso, vocês precisam o quê? Que nem eu coloquei aqui, né, a solução proposta. Vocês vão primeiro definir quais foram os aspectos que vocês focaram, tá, para a solução do problema identificado, tá? Então, que seja redesenho de trabalho, que seja aumento do diálogo, que seja capacitação da liderança, que seja mediação de conflitos. Tem o grupo da Fernanda, da Dai, que está falando sobre mediação de conflitos e gestão democrática. Em linhas gerais, vocês podem propor rodas de conversa, mediação dialogada, mas, de novo, gente, não puxa a tempestade para coisas que vocês não tem como resolver, sabe? E mesmo as iniciativas que vocês vão desenvolver não vão resolver 100% do problema, mas, assim, o intuito é minimizar, pelo menos, os impactos das situações ali que são descritas. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá sim. A gente até conversou agora antes de entrar com você sobre exatamente isso que você está falando, para a gente dar uma enxugada. Então, ó, agora, o que eu sugiro que vocês façam? Primeiro, estatísticas, tá? Onde eu vou conseguir isso? Gente, Google. Sabe, não tem segredo. É como eu faço, é como vocês fazem, né? Vocês vão digitar números, estatísticas e o assunto. Então, por exemplo, estatísticas de burnout, consequências da falta de comunicação. Sempre vai ter um estudo, uma pesquisa, alguém que destaque o quanto essas temáticas são complicadas, né? Daí, além das estatísticas, vocês precisam de definições. Das definições, a gente vai pensar em termos de práticas, né? Aí, outra coisa que vocês ainda não me perguntaram, mas eu já vou tomar liberdade de responder. Então, por exemplo, vamos supor, deixa eu ver quem tá quietinho aqui. Vamos supor que a Poliana fala assim, ô Michê, mas o lance é que você colocou vários instrumentos de coleta de dados, não sei se vocês chegaram ao final do exemplo, eu coloquei até o questionário lá de identificação de burnout. Só por curiosidade, vocês chegaram a fazer o teste, gente? Deixa eu mostrar para vocês, é mais engraçado. Então, quer saber se você está burnout? Quer saber se você está burnoutado, burnoutada? Vamos ver lá no final, tá? Que deu uma travadinha. Ó, lá no fim, aqui. Isso aqui é o questionário que, inclusive, o Ministério do Trabalho usa para ver se a pessoa está burnoutada ou não, tá? Então, assim, você vai identificar 1 para nunca acontece, 5 para sempre acontece, tá? Então, eu me sinto emocionalmente exausta pelo trabalho, você põe pontuação. Me sinto esgotada, me sinto cansado, posso entender que as pessoas sentem. No final das contas, você soma tudo
né? E aí o que diz? Por exemplo, exaustão emocional. As perguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, ele diz certinho esses instrumentos, o que cada pergunta quer dizer. Aí, no fim das contas, você soma as pontuações, né? Então, por exemplo, aqui você colocou 5, aqui 5, aqui 4, aqui 1, aqui 3, você soma tudo, e daí te diz, exaustão emocional, mínima 9 a 19, aí você vai somar todas as questões relacionadas à exaustão emocional, e daí você identifica como que você tá. Despersonalização, aí você identifica como é que você tá. Realização profissional, você identifica como é que você tá. Entendeu? Só que até eu consigo ajudar vocês a acharem esses instrumentos. Só que vocês têm que dizer o que vocês querem. Vocês precisam, por isso, gente, o grupo tem 5 pessoas. Vocês precisam identificar, olha, as definições que a gente vai usar são essas e essas. Tá? Pesquisa de clima é a mesma coisa. Pesquisa de clima até já mandei um instrumento de coleta de dados para o grupo. Tá? E isso cabe para tudo. Por exemplo, sobrecarga de tarefas. Sobrecarga de tarefas está relacionado com burnout. Tem várias questões. Só que, assim, até chegar a esse ponto de eu mandar um instrumento de coleta de dados para vocês, eu preciso que vocês caminhem um pouco mais, entende? Dali para diante, eu acho que o único grupo que não vai ter exatamente essa questão de questionário vai ser o de gestão escolar e inteligência emocional, tá? Que é o grupo. Tem alguém do grupo da inteligência emocional? Que é a Luciana Amaro, a Jennifer, a Luzia, a Cássia, a Norma. Tem alguém aqui, gente, desse grupo? Acho que não, né? Porque esse grupo não tem instrumentos de coleta, tá? Porque ainda não se tem um instrumento confiável para se medir inteligência emocional, não tem mesmo, tá? E a dos profissionais neurodivergentes, que é o grupo da Edneia, do Felipe, da Marlene, da Michelle e da Gabriela, porque, né, o trabalho deles vai ser, outra pegada, tá? Agora, o grupo Saúde Mental de Docentes Burnout, tá aí, né? O próprio exemplo tem isso, né? O de mediação de conflitos também, nesse exemplo que eu mandei, dá para vocês aproveitarem bastante coisa. Saúde mental, também dá para aproveitar bastante coisa, tá? E clima organizacional, eu tenho falado bastante mesmo com o pessoal. Oi, pode falar, Flor. Pode falar, sim. Você quer essa pesquisa? Se eu não posso pegar dados já prontos e colocar no trabalho, o microfone saiu. Ah, tá. Poliana, me explica um pouco melhor. Eu não entendi. Eu vou ter que pegar esse questionário e vou ter que aplicar na sala, na escola. Não, E ó, depois fazer a estatística. não precisa. Poliana, ó, assim, a gente tá, e aí, eu não tô falando que eu concorde, mas assim, a gente tem que ser brutalmente racional quanto ao que dá para fazer e o que não dá. Vocês vão desenhar um projeto de como seria se fosse aplicado, passo a passo. Porque às vezes vocês não vão ter tempo, e às vezes pode ser que a diretora da escola simplesmente olhe para sua cara e fala, Poliana, não. Entendeu? Então, que nem esse exemplo que eu mandei para vocês, eu não fiz em lugar nenhum. Mas eu fiz uma proposta de etapa a etapa, mais ou menos como é que seria. Seria maravilhoso poder fazer? Seria. Mas não vai. Fazer o quê? Tá? Eu Então, fiquei com essa parte. aí, é Eu fiquei triste. com essa parte. Não, mas não tem como. Lastimavelmente não tem como. Então, esse exemplo que eu coloquei lá, ele tá perfeito, não é? Não é, mas eu fiz o possível para ele acomodar melhor a necessidade de vocês. Então, o tema de vocês é saúde mental do docente e gestão escolar. Ou seja, como a gestão escolar pode ajudar a reduzir o burnout dos docentes. Tem várias formas, tá? Pode ser roda de conversa, pode ser reajuste de tarefas para não ficar sobrecarregado, pode ser várias alternativas. O grupo escolhe.
o que vai ser. Só que, primeiro, vocês precisam de estatísticas, dados, vocês precisam de instrumentos de definições mais precisas, por exemplo, do que é o burnout, como que funciona a gestão escolar, e a partir daí vocês trabalham. Agora, gente, olha para minha cara que isso é importante. Eu não quero um texto acadêmico falando do quanto é importante a gestão escolar, do quanto é importante o clima, porque, gente, o trabalho de vocês, ele é uma aplicação prática dentro do possível disso. Então, não precisa ficar dando voltas. É que assim, daí também eu peço que vocês me desculpem. A área de gestão e negócios, a gente não fala muito do quanto é importante a função ensino-aprendizagem, a gente não fala disso. A gente é meio mata a cobra, mostra o pau. Então, se a gente fala que o negócio é ruim, que o bicho tá pegando, a gente diz como resolveu. Entende? A gente não fica elucubrando muito sobre o quanto é difícil, o quanto é duro. A gente mostra estatística mostrando que o bicho tá pegando, e em seguida a gente fala como é que resolve. Então, o que vocês estão fazendo é mais ou menos um exercício do que seria essa atitude do gestor, que olha, se sabe que é importante, se tem estatísticas, se tem dado mostrando que o negócio está feio, e para resolver, a gente vai fazer isso, é o xablau, tá? Então, e aí, deixando claro, que às vezes não vai dar tempo mesmo de vocês aplicarem. Se vocês forem observar, esse modelo que eu postei para vocês, ele prevê um ano. Mas, gente, em julho que vocês têm que terminar o negócio. Não dá tempo de todo jeito. Entendeu? Não dá tempo de vocês medirem tudo. Então, vocês vão colocar em termos objetivos como seria, né? E aí, tô falando que é para ser igualzinho o meu? Claro que não. Mas aquilo é uma estruturação básica, tá? Agora, um outro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês, porque é minha obrigação cantar a bola para vocês, tá? Vários trabalhos de vocês estão vindo com muitos tópicos. Então, por exemplo, tem tópico 1, tópico, assim, só que só o tópico e sem explicação. Gente, isso não é um slide. Eu preciso de uma explicação, que vocês me digam o que é. Então, por exemplo, quando você coloca aliança técnico-científica, que diabo é isso, gente? Né? Qual o custo estimativa? Vocês têm que elaborar melhor o que vocês estão querendo dizer, tá? Então, tópicos, tem problema colocar? Claro que não, eu mesma usei exemplo. Mas, gente, mas explica o que é. Vamos lembrar que o público que vai ler esse assunto, não o público que vai ler o trabalho de vocês não é da área de vocês, às vezes, não trabalha com você, não está na sua escola, não está vivendo a sua vida. Então, tem que estar tudo bem mastigadinho para que a gente consiga entender como que será operado esse processo que vocês estão desenvolvendo, entende? Por exemplo, quando eu fui escrever o negócio para vocês, o exemplo para vocês, eu tem um monte de coisa eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia do tal do projeto político-pedagógico, eu não sabia sobre aquelas reuniões de HTC, eu não fazia a menor ideia, tá? O que eu fiz? Eu pedi para minha mãe é pedagoga, e ela já deu aula. Oi, mamãe. Não, são várias e várias reuniões, vários conselho de classe, acabei de passar semana passada. Uhum. Esse aí, projeto político-pedagógico, nossa, mil, passada. Então, na minha área Com não burnout tem, também. eu não sabia o que era, mas eu queria fazer um exemplo mais próximo para vocês entenderem. Eu fui, mãe, como é que funciona? Porque eu não sei. Aí ela foi ajudar, e ela falando, eu olhava assim, eu pensava, meu Deus, é muita coisa. Na minha área não tem jeito, a gente é muito faca na bota, né? Minha mãe fala que o pessoal da minha área é um pouco trator. Não tá falando que é para ser igual a minha área, não é isso, tá? Mas
considerando esses dois lados, né? Tanto o lado mais dialógico, que é a área de vocês, e a minha área, que é um pouco mais trator, tem que achar meio termo, né? E lembrar que por mais que o gestor queira ajudar, né? Que nem eu vou tomar liberdade de falar do grupo da Poliana, que eu corrigi hoje à tarde. O pessoal teve ideias muito legais mesmo. Só que, ó, nossa, vou dar um exemplo muito dramático, tá? Tem regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que existem populações muito precarizadas que convivem em comunidades muito carentes, que acontece todo tipo de coisa estranha. Gente, nossa vida, o diretor da escola, coitado, ele ou ela olha o contexto ali em torno, mas em termos objetivos, o que ele consegue fazer, gente? Portão fora da escola? Cara, virtualmente nada. Não é ele que vai, por exemplo, reduzir a violência do entorno. Não é ele que vai, por exemplo, ajudar o pai e a mãe daquela criança que de repente está detido no presídio. Não é ele que vai arrumar um emprego para a família que está passando por questões financeiras. Que olha, Deus do céu, como isso é triste, né? Então, dado que o gestor escolar ele não tem agência, ou seja, ele não tem como resolver essas coisas, o que ele pode resolver? Ele pode, por exemplo, abrir rodas de conversa para que as crianças extravasem um pouco da tristeza e da agressividade. Entende? Ele pode, esse diretor, solicitar à Secretaria de Ensino que tenha uma psicóloga, alguém que conduza essas conversas. Entende? E daí é mais fácil, por exemplo, vocês pensarem numa ação, por menor que seja, mas com começo, meio e fim, do que vocês pensarem em um contexto muito amplo, mas claro, deixando evidente que existem situações que são muito dramáticas, que eventualmente vão precisar da ação de uma secretaria de ensino, até do Ministério Público, tá? Mas o foco inicial do projeto, quanto mais focado na operação do dia a dia do diretor, melhor. Maior a chance do projeto acontecer, dele ser repetido. Porque, assim, gente, qualquer projeto que for muito complicado de ser feito, ele é abandonado. Quer um exemplo? Quem aí já tentou fazer aquelas dietas com baixo carboidrato? Você é louco, não compensa. Então, alguém aqui já fez esse negócio? Jaqueline, não. Dai, não. Helenice, Já. não. A Patrícia já. E Patrícia, como é que foi? Foi péssimo. Eu não consegui nem terminar. Você fez quantos dias? Olha, foi quase uma semana, porque eu não consegui. Foi o quê? Foi uns 5 dias. Aí veio muita dor de cabeça, né? Indisposição. E por conta da dor de cabeça eu tive que parar. Sim. E aí, aquela história, a pessoa não pode comer nem uma cenoura, porque a cenoura tem carboidrato. Só que o que ninguém fala é que nós somos seres humanos, né? A gente precisa de carboidrato para existir, para pensar. Se você não tem restrição extrema de carboidrato, você vai passar mal, sim ou claro, vai mesmo, né? E essas dietas, assim, super malucas, uma proporção muito pequena da população mundial que consegue fazer. E ela também não dá certo no longo prazo. Tanto é que se tivesse dado certo, não teria essas canetinhas emagrecedoras, não teria cirurgia de redução de estômago, não teria um monte de coisa. Por quê? Se fosse simples você cortar carboidrato, se fosse assim tão legal, tão de boa, todo mundo conseguisse fazer, não tinha por que existir todo o resto, vocês concordam? Tudo que é muito difícil a gente não faz. Isso vale para a vida pessoal, isso vale também para esse projeto de intervenção de vocês. Às vezes, vocês têm ideias muito bacanas, que são muito grandiosas. Qual a minha sugestão? Vai por partes. Faz um pouquinho, deu certo? Faz outro pouco, deu certo? Faz outro pouco. Fatia um problema grande em questões menores para vocês aumentarem a taxa de sucesso, porque se for uma coisa muito ambiciosa, não vai dar. E isso, gente, aí fofoca histórica, né? Quem aqui era vivo
e tinha uns 15 anos, mais ou menos, nos anos 1980. Tinha alguém que com os anos 80 tinha uns 15 anos? Alguém aqui? Tinha nem nascido. Você é super novinha. Eu era criança, mas eu não. Eu também. Eu nasci em 85, eu era criancinha nos anos 80. Tem alguém aqui que tinha uns 10, 15 anos nos anos 80? Caso não, vou contar uma fofoca de um momento que eu era muito pequena, tá? Mas eu lembro da década de 90, que foi assim. A Coreia do Sul, nos anos 80 e 90, olha, com perdão da expressão, tá? Ela era tão miserável quanto era o Paraguai. Sim, muita pobreza, muita com força, tá? O governo sul-coreano, ele tomou uma decisão. Ele desenhou um projeto estratégico de 25 anos, uma geração. Qual foi o projeto? Durante 10 anos, focar em ensino básico. Então, eles queriam que toda uma geração de crianças soubesse ler, escrever, fazer as 4 contas à perfeição, tá? Isso envolvia jornadas extensas, isso envolvia escola integral, e para garantir o sucesso dessa iniciativa, o governo coreano criou mecanismos para forçar que os pais estivessem dentro da escola, acompanhando os filhos e, por tabela, se educando também, porque a Coreia do Sul tinha indicadores de analfabetismo adulto muito grandes também. Então, essa primeira etapa foi bem resolvida. A segunda etapa, o governo sul-coreano falou o seguinte: ó, a gente não tem dinheiro para faculdade é muito caro, mas a gente tem dinheiro para ensino técnico. O que eles fizeram? Eles pegaram essas crianças que sabiam ler, escrever, eram boas em matemática, criaram ensino técnico. Por que ensino técnico? Porque é mais barato e porque a empregabilidade é rápida. Vocês já viram a galera que faz ensino técnico, como os meninos arrumam emprego rapidão? Técnico em edificações, em eletrônica, em contabilidade, é surreal como o mercado absorve rápido. E esse ensino técnico focado em tecnologia. E vamos lembrar, lá é um país eco deste tamanho, que não tem espaço de cultivo, é tudo amontoado. Fizeram tecnologia por quê? Porque não tem espaço para mais nada. Fizeram isso, investiram nisso durante outros 10 anos. Nesse meio tempo, o governo coreano botou dinheiro na indústria, porque a indústria precisa de mão de obra qualificada e formada para desenvolver tecnologia. Vocês percebem que foi de pouquinho em pouquinho? O governo só botou dinheiro na indústria quando tinha mão de obra. E para aumentar o alcance, o que o governo fez? Algo relativamente barato, que se chama de indústria cultural. O que é indústria cultural? Dorama, skincare. Tudo isso que a gente vê hoje da Coreia não foi do dia para a noite. Foi um processo que levou 25 anos para ser realizado, tá? Só que, de novo, eles criaram a indústria cultural junto de outras coisas. Por exemplo, skincare. Todo mundo hoje fala dos produtos e cremes coreanos. Eles são frutos de pesquisa, entendeu? E esse tipo de pesquisa só consegue ser feita por uma população que é estudada, técnica em química, por exemplo. Nada do que eles estão falando é assim de absoluta novidade. Eles criaram mecanismos para fazer com que o mundo curtisse, comprasse os produtos deles, tá? E daí hoje em dia a gente fala da Coreia, tipo, oh, nossa, é tudo desenvolvido. Qualquer pessoa que estava viva nos anos 90, anos 80, vai lembrar. A Coreia não era essa paçoca toda, não era, tá? Por que eu estou dando esse exemplo maluco, mas verdadeiro da Coreia? Devagar e sempre. Sabe? Então, os projetos de vocês podem fazer com muita tranquilidade por pedacinhos, tá? Porque é melhor vocês terem um projeto que tem chance de continuidade, depois você avança, depois segue, do que vocês já começarem com uma coisa assim mega ambiciosa que vocês vão ter dificuldade de montar. Fazendo uma outra analogia. Quem aqui tem casa própria hoje, gente? Alguma de vocês tem casa própria? A Patrícia tem, a Jaqueline tem mais alguém? Eu tenho. A Dai também, a Helenice está falando que tem também, né? E a gente sabe quanto é caro. A Edneia também está falando que tem. Vamos lá, vamos ver se... Financiado, aí não vale. Não, mas mesmo assim, tá pagando, tá com Deus. O que acontece, gente?
quando a gente vai comprar a primeira casa, o primeiro carro, você não vai começar comprando uma casa no condomínio. Ou pelo menos não se recomenda que você faça isso. Você vai fazendo uma escadinha. Você vai começar morando numa residência um pouco mais simples, daí vai reformar, depois talvez vai vender aquela para pegar outra, ou talvez melhor onde você mora, mas é devagar. Você não vai começar comprando um terreno no bairro mais caro da cidade, deixar tudo absolutamente caro, senão você vai começar a sua vida já enforcada ou enforcada pagando conta. Você vai começar devagarzinho para daí você escalando, idem para carro, né? Eu não sei quantos de vocês têm carro, gostam de dirigir, enfim, né? Mas quando a pessoa vê o primeiro carro, gente, ela não vai começar comprando um Audi. Ela não vai começar com uma BMW, vai começar com Fusquinha, vai começar com Fiat Uno Guerreiro, vai começar com aquilo que o bolso dá conta de pagar, porque, entendeu? Não tem o que fazer. Isso vale para a vida pessoal, isso também vale para esse contexto que a gente está estudando. Então, todos os projetos de vocês, tá? Recapitulando, pensem em uma ação que, ainda que modesta, seja executável e gere algum resultado, tá? E, de novo, um resultado perceptível, um resultado que vocês possam medir. Então, por exemplo, vamos supor vou usar o grupo da DAI de novo de exemplo, porque é o que está o exemplo mais fresquinho na cabeça, tá? Vamos supor que o grupo da DAI fala o seguinte, olha, vamos estudar, vamos montar um grupo de conversa de alunos, né, de diversos anos, a participação é voluntária, né, mas existirão estímulos. E aí, que tipo de estímulo? Pode ser um pontinho a mais, se for uma região precarizada da cidade, pode ser coffee break. Gente, eu já participei de projetos sociais que foram feitos em bairros muito pobres de Ribeirão e de Uberlândia. A gente oferecia lanche, pão com mortadela e chamate para as crianças irem. As crianças iam nem que fosse para comer, mas elas iam. E, isso me dói demais o coração. Meu Deus do céu, olha, eu não sou mãe, mas essas coisas me doem o coração. Só que às vezes você precisa oferecer, você não tem como obrigar a pessoa a participar, ela participa se quiser, ainda mais essas temáticas que são extracurriculares, né? Mas você pode planejar algum tipo de estímulo, seja um pontinho a mais, seja um lanche, chamar algum palestrante que os meninos curtam. Qual que é a lógica? Que, especialmente meninas, adolescentes, eles acham que sabem tudo, mas eles não sabem de nada, só que eles não se abrem com o pai, com mãe, não se abrem às vezes com o professor, aquela parada, santo de casa não faz milagre, às vezes tem que chamar alguém, um psicólogo, alguém que tenha capacitação para lidar, para escutar, para acolher, né? Tem que ser oferecida alguma forma de garantia que a conversa ali daquele grupo flua, entende? Que não saia fuxico, conversa fofoca, talvez grupos menores, talvez se mapear alunos particularmente problemáticos e começar de pouquinho em pouquinho com essas pessoas. O grupo vai definir a abordagem que quiser. Pode ser uma abordagem mais faca na bota, ou seja, pegar os meninos e as meninas que estão em situação mais difícil e encaminhá-los para um atendimento, para uma roda de conversa mais especializada, ou abrir para todo mundo, os adolescentes, falar, querido, sente aí, que pode dar muito certo também, tá? Mas lembrando, tudo voluntário. E aí, essas ações, por menores que sejam, repetidas ao longo do tempo, se tornam tradições, tá? Podem originar resultados positivos, que vão reverberar num estado mental mais positivo das pessoas ali dentro. Então, de novo, gente, cada grupo vai eleger a ação que achar melhor, tá? Tem que ser igualzinho o modelo? Claro que não, gente. Eu fiz, assim, mega blaster complexo e detalhado para servir de exemplo para o maior número de pessoas possíveis, tá? Mas ainda que não com aquele nível de detalhamento, mas, né, com aquelas etapas básicas sendo cumpridas. Tudo bem, gente?
Aí vamos supor que o grupo fala, emitir, onde que eu acho questionário de, sei lá, de clima, onde que eu acho pesquisa que fale sobre agressividade, onde que eu acho pesquisa ou instrumento de coleta, questionário que fale do tema tal. Se vocês não acharem, me pergunta, porque eu consigo ajudá-los, entendeu? Eu conheço um monte de instrumentos de coleta de dados, uma coisa ou outra eu consigo achar, tá? Porque lembra, antes de mais nada, vocês têm que medir, não fazer na prática, né? Mas tem que ser previsto um tempo para medir se é aquilo mesmo. Perguntar, conversar com a diretoria. Ô, Jaqueline, se ia falar, eu te atrapalhei, Flor. Não, é só uma pergunta que, assim, eu não sei se é só eu, mas, assim, tá dando muito trabalho, mas muito trabalho, esse burnout. Apesar de ser um assunto, assim, muito importante e que a gente vive isso, né, diariamente, a gente não tem muito recurso, né, assim, para trabalhar. E essa é a terceira versão que nós estamos fazendo. Existe alguma outra proposta de trabalho, Miti, ou não? Ou, por exemplo, assim, a gente precisa terminar esse TCC nesse sentido, porque, assim, eu estou quase desistindo, porque eu estou extremamente, assim, passei por muita coisa esses dias, tive que mudar de cidade por causa daquele bendito mais professores lá, aquela bolsa, acabei, assim, acabando com a minha vida, esse projeto. E assim, essa já é a terceira versão que nós estamos fazendo, eu quero te agradecer pelo modelo, porque eu acho que agora, assim, está um pouco mais claro, sabe? Mas, assim, eu, pelo menos, né, assim, nosso grupo acho que está tendo um pouco de dificuldade também, assim, da gente interagir, sabe, assim, porque está todo mundo sobrecarregado nas escolas, nas atividades, fechamento de trimestre, então, assim, existe alguma outra proposta que a gente possa recomeçar e fazer, ou, assim, você acha que é melhor a gente continuar, porque, assim, eu não estou vendo, assim, que a gente não está conseguindo, sabe, e eu estou quase, assim, desistindo mesmo, porque a gente não está desenvolvendo, sabe? E por mais que eu leia, por mais que a gente faça, parece que não está fluindo, não está dando certo, né? E, assim, não sei, só para a gente pensar, assim, a Poliana está aí também, né? Se quiser falar alguma coisa. Eu estou falando, assim, por mim. Ó, vou dar uma sugestão, tá? Não tô falando para fazer igual o que eu fiz, não é isso, tá? Mas o burnout tem inúmeros motivos, tá? Que vão sobrecarga, questões psicológicas. O que que vocês vão pensar? Lembra? Aquilo que o gestor tem condição de fazer. O gestor, ele tem controle sobre variáveis psicológicas? Não. O que que o gestor pode fazer para ajudar? Reduzir sobrecarga. Então, foca nisso. Quando vocês lerem o trabalho, né, o modelo lá que eu dei, dá uma olhadinha, que eu coloquei assim, como o burnout é um fenômeno multifatorial, ou seja, várias coisas causam burnout, para cada elemento que causa, eu fiz um projeto. Escolhe um e vai nele. Só que daí, claro, escreve com as palavras de vocês, adapta para o contexto local, só isso. Entendeu? Eu escolhi especificamente questão de burnout, questão de desgaste, porque ele cabe até para o pessoal que está falando de liderança, entende? Até os meninos da liderança, o Emerson, a Simone, a Patrícia, a Junara e a Helenice, até eles têm como pegar pedacinhos desse modelo e mais ou menos ver como é que seria o deles, sabe? O pessoal que está falando da saúde mental do docente passa por esse também, tá? Que é o da Edissônia, do Diego Edissônia, Diego, Valquíria, Bruno Silvana. Então, esse exemplo cai bem para eles também, né? Para o grupo que está lidando com mediação de conflitos, também dá mais ou menos a mesma coisa, especialmente a proposta 2. Só que, Jaqueline, eu acredito que vocês precisam ler com atenção, né, aquilo que está sendo proposto, para vocês entenderem exatamente o que
vocês têm que colocar em cada parte, para também não ficar lendo um monte de coisa, sem foco. Porque burnout é um tema que está na moda. Quanto mais você lê, mais perdido você fica. Às vezes você precisa de um norte. Tá? Então, Poliana e Jaqueline, vocês duas estão no mesmo grupo. O que eu vou propor a vocês? Estabeleçam com o grupo uma leitura conjunta desse exemplo. Dá uma olhadinha na base bibliográfica, tá? Isso vale para todos os grupos. O grupo da Helenice também tem pontos desse exemplo que acho que vai servir para a Helenice também, tá? Se tiverem dúvidas, me procurem, mas, de novo, lembra, vocês precisam pensar em um problema, uma solução. Essa solução não precisa ser muito mirabolante, mas que seja algo simples, com começo, meio e fim, só. Beleza? Tá bom, obrigada, Tia. Eu sei que... Oi, Flor. O grupo, conseguimos finalizar um pouco, foi desta forma mesmo. Pegamos o nosso trabalho e nós lemos do início ao fim, e a gente foi achando vários erros e fomos recolocando algumas coisas. Nós não enviamos para a senhora, por quê? Hoje a Junara nem está presente, que está tendo conselho de classe lá na escola dela, e ela está aproveitando para poder fazer o questionário, né? Uhum. Assim que finalizar o questionário, e aí a gente quer mandar ele por inteiro, e tudo pronto, para a gente poder ver o que ainda falta, o que não falta. Uhum. Mas assim, a gente está trabalhando bastante. Nesses dias, a gente trabalhou muito em cima do nosso trabalho. Ô, Patrícia, vocês estão vários passos, inclusive, adiante daquilo que precisava. É que a Junara, a bichinha é assim, eu vou fazer, pei! E ela faz. E eu acho que eu comentei com ela, não precisa necessariamente aplicar, porque nem dá tempo. Mas se vocês fizeram, tomaram essa iniciativa, isso é muito legal, tá? E pega o modelo que eu postei, gente. Só que, de novo, não é para copiar, é para que sirva de inspiração. Tá? Então, verifiquem lá, façam os ajustes necessários. O que eu coloquei lá. Oi, Flor. Dentro do nosso trabalho, ainda a gente vai colocar os links para proposta, né? Proposta de cursos gratuitos, né? Que vai estar dentro do nosso trabalho. A gente coloca dentro de um cronograma que a gente fez, que lá tem os valores, né? Ou a gente coloca logo embaixo? Não sei se a senhora entendeu. Eu entendi, quer saber? Coloca nos dois, mal não faz. Nos dois? Coloca nos dois, mal não faz. Tá. Tá bom. Né? Que muito que pode acontecer, eu dar uma olhada e falar, é melhor ficar ali. Pronto. Pelo menos já tava, entendeu? Tá bom, então. Tem coisa que, assim, quando vocês já passaram por isso. Quando a gente está escrevendo, é melhor você ter o que cortar do que você ter que escrever. Entendeu? Então, deixa o mais completo que você puder, tá? Mas, ó, Jaqueline, eu entendo o que vocês estão passando, é muito difícil, é chato, mas, ó, agora é uma questão, vocês tentem otimizar o esforço, tá? Por isso, leiam detalhadamente, caso possível, façam uma leitura conjunta, tirem dúvidas, me procurem. Precisou, olha, Michê, eu queria um questionário que faça isso, eu ajudo vocês a acharem, mando. Inclusive, eu adoro fazer. Gente, eu tenho questionário do que vocês sonharem. Eu tenho questionário porque eu gosto. Eu apliquei questionário do meu marido antes de casar com ele, para ver se a personalidade batia, para vocês terem ideia. Porque é a minha área. Eu vou te falar que funciona. Pode me chamar de doida, sou mesmo. Minha profissão é aplicar teste nos outros, né? Mas tem um livro de questionário que você mostrou, né? Um livrão assim, ó, cheio de questionário. Cheio. Eu me divirto, menina, tem vários. Esse aí é meu favorito, mas tem vários. Enfim, gente, já que alguém se deu a trabalho de pensar, criar essas coisas, a gente tem que aproveitar, né? Tá aí mesmo. Tudo bem, meninas e menino? Tranquilo.
Belezura? Então, ó, pessoal, é isso, tá? Leiam com calma. Eu sei que ficou longo, mas, ó, venha com atenção. O que tiver de partezinhas que vocês queiram e possam aproveitar no trabalho de vocês, pode pegar. Eu tentei fazer o mais amplo possível para caber para todos os casos dos meus orientados, tá? E calma sempre, não precisa ficar desse tamanho. Inclusive, vocês viram, gente, 3.500 palavras é o equivalente, deixa eu pegar aqui, é o equivalente a 10 páginas, tá? Então, e 10 páginas com espaçamento e e-mail, isso vai rápido. Tá? Então, agora, e com calma sempre. Tia, Oi, querido. quanto à configuração, que a gente até tinha conversado com os meus lá, porque na última reunião eu não participei. Vai seguir aquela nomenclatura da UFO lá, ou como que ficaria? Ou usar os dois, a BNT ou... Eu não cheguei a ver o da UFO ainda. É a BNT, né? E o modelo pede basicamente espaçamento e-mail, fonte tamanho 12, não é diferente do modelo que eu postei, tá? Ah, tá. Então, vai nele que é bom, que vai dar bom. Tá bom. Beleza, meninos? Ah, outra coisa, hein? Gente, não esquece de título, né? Trabalho de vocês tem que ter um título. Então, que seja Projeto Amor no Coração, estimulando a conversa entre as pessoas, sejam criativos, tá? Eu não vou dar sugestão de título que vocês quiserem colocar, não, tá? Mas pensa numa coisa legal que não seja muito doida também, tá? Eu zoei o Projeto Amor no Coração, mas, gente, Amor no Coração não faz isso não, tá? Mas é isso, meninas. Mais alguma dúvida, problema, reclamação? Eu tô chorando. Não, Poliana. Agora eu acho que vocês vão ter uma noção mais clara do que fazer. Minha sugestão, não inventa moda, tá? É melhor o arroz com feijão bem feito do que ficar inventando muito, tá bom? A apresentação vai ser em Uberlândia aí, por conta da UFO? Como vai ficar? A apresentação, se eu não me engano, vai ser remota, tá? Que é isso? Tem evento, não? Que eu saiba, não. Mas, ó, tem que confirmar, tá? Que eu saiba, a gente vai marcar um dia e horário remoto, com apresentações, banca. Eu não sei se eu vou estar na banca de vocês. Geralmente, né? Se o orientador não está presente. Geralmente são outros 2 professores que fazem a avaliação do projeto. Mas, gente, o projeto, vocês seguindo o passo a passo básico, vai dar bom. Por isso eu estou falando, gente, é melhor o básico bem feito, que possa ser utilizado várias vezes, que possa ser replicado, ficar inventando muita moda e ser um projeto impossível de ser realizado de novo. Michel, uma dúvida com relação à apresentação aí. Nós somos 5 no grupo. Como que fica a apresentação? Quem que apresenta? Como que é? Helenice, salvo engano, tá? Todos têm que estar presentes, mas um fala. Aí o grupo elege. 1 ou 2, por exemplo. O grupo elege. Helenice, vai você, força! Mas todo mundo tem que estar lá. Entendi. Vamos tirar no palitinho. Exato. Porque não dá, né? Entendi. Tá bom. Seria muito legal se a gente tivesse a oportunidade de todo mundo se conhecer, encontrar junto, ia ser show. Mas, gente, mas eu acho que não, tá? Então. Não, assim, tá ótimo. Eu ia curtir, depois sair, comer bolo, mas não. Não, o mundo não A é UFO perfeito. patrocinar, a gente vai na hora. Eu queria, viu, gente? Eu queria mesmo. Mas eu duvido, tá? E geralmente, o que se solicita? Que todos os membros do grupo estejam presentes, né? A apresentação é curtinha, 10 minutos. Aí os membros da banca vão tirar dúvidas, vão conversar, né? Aí, nessa hora que os membros da banca estiverem perguntando sobre aspectos do trabalho, todo mundo pode responder, não só a pessoa que apresentou. E é isso. Depois o pessoal delibera, emite uma nota, aprovado ou reprovado, né? Mas aí também, gente, eu vou deixar bem claro uma coisa. O orientador, ele tem toda a autonomia de dizer quando o trabalho está bom e pode ir para a banca e quando o trabalho não está. Se, eventualmente, o trabalho não estiver legal, eu prefiro segurar um pouco, marcar um novo horário de banca, do que mandar vocês para a banca com um trabalho que não está bom para vocês apanharem banca.
entendeu? Eu acho que ninguém precisa passar pelo desgaste de ter um trabalho que não vai estar bom para a banca, entendeu? Então, eu prefiro segurar um pouquinho, melhorar um pouco mais esse trabalho para vocês irem, né, um pouco mais confiantes para uma banca do que ir para apanhar. Aí eu acho que não rola, não. Mas, por outro lado, eu também vou, agora eu também colocando as cartas na mesa. Eu já recebi vários trabalhos de vocês, já corrigi várias vezes, e ainda que tenha várias correções, eu não posso dizer que tem algum trabalho horrível, nossa, não é verdade, tá? É que, óbvio, a minha função é ajudá-los a fazer com que o trabalho siga um padrão, né, e que ele fique ok. Agora, falar que os trabalhos de vocês estão horríveis, não estão, tá? Eu não tô falando isso para ser legal. Os trabalhos estão bacanas, só que precisam de um refinamento. Eu tô aqui para isso, inclusive. Beleza? Então, meninos, meninas, é isso. Nos vemos, acho que semana que vem a gente já tem encontro de novo. Semana que vem ou na outra. De todo jeito, daqui a pouquinho a gente se veja novamente. Belezura? Então, ó. Muitos beijos, pessoal. Beijo vocês depois. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Boa obrigada. noite, meninas. Imagina, manda o link depois, viu? Beijo, gente.